Conversa política hoje com o secretário regional de educação. É esse o termo, Amaury? Secretário regional de educação do Codinorp. Do Codinorp. Amaury Monge Fernandes. Esse monge tem a ver com a sua personalidade? Ou você é daqueles que é monge, mas sai dando porrada nos caras quando não dá muito certa a conversa? Sim, para lidar com educação, a gente tem que ter um pouco de monge. Uma coisa que eu queria entender de vocês. Vocês vão fazer um trabalho regional para 10 cidades, são 10 pequenos municípios. Como é que vai ser conseguir que todos esses municípios, porque cada um normalmente tem a sua própria gestão da educação, como unir todo mundo numa ideia só? Nós começamos, Cláudio, no início do ano, por fazer um diagnóstico da região. Verificamos quais as particularidades de cada município e começamos a montar um plano regional de educação que ficou pronto agora em julho e que nós começaremos a implementar a partir de agosto. Então, acho que o melhor de todo esse processo foi analisar e montar esse diagnóstico. Nós temos diferenças entre os municípios, desde o número de habitantes até o nível do IDEB, mas a ideia do Codinorp, do consórcio, é justamente corrigir essas assimetrias e melhorar o nível de aprendizado dos alunos como um todo. Obviamente tem custo. Como é que vocês fizeram para cotizar para que cada município pague alguma coisa para vocês terem essa estrutura trabalhando? O consórcio faz, como a legislação já prevê, um termo de rateio de todas as despesas entre os municípios consorciados. Isso até o momento tem sido feito de uma maneira muito simples, porque as despesas nesse momento são muito pequenas e a ideia é que a despesa administrativa continue muito pequena e que a gente possa ganhar escala de verdade naquilo que interessa para os nossos alunos. Tem sido bem aceito pelos secretários dessas cidades? Sim, a gente tem o apoio de todos os 10 secretários municipais. Eles são fundamentais nessa missão da Secretaria Regional porque eles conhecem as especificidades do seu município. Então, a gente tem tido não só o apoio, mas o trabalho efetivo de todos eles, porque no âmbito da Secretaria nós montamos 6 núcleos de atividades e eles fazem parte, cada um naquilo que preferiu, de cada um desses núcleos. Obviamente, a meta é aumentar o IDEB. A gente sabe, algumas pesquisas já foram publicadas, que os alunos hoje estão com muita dificuldade de ler e interpretar o texto. Sem conhecimento do que está lendo, obviamente, impacta em qualquer atividade profissional e em qualquer matéria. Como é que vocês vão trabalhar? O que vocês estão prevendo para que isso mude? O nível de aproveitamento dos nossos alunos, Cláudio, você tem razão, é muito baixo ainda na Prova Brasil, que dá origem ao IDEB, e a gente quer melhorar isso de uma forma bastante simples e que já é uma fórmula de sucesso usada em outros municípios. É a formação dos professores de uma maneira continuada, com uma carga horária bem maior do que aquela que tem sido ofertada nos últimos anos, o oferecimento para os nossos alunos de um sistema de ensino estruturado e outros instrumentos, como um aplicativo até para o professor usar em sala de aula, para facilitar a vida dele em sala de aula. Esses 3 fatores e mais a participação dos pais na vida escolar do aluno, eu tenho certeza que formam aí um conjunto que vai aprimorar e melhorar o nível de aprendizado dos nossos alunos. Que você falou exatamente no problema maior, é garantir o nível de aprendizado. A gente precisa que a educação básica seja realmente de qualidade. Mas, por exemplo, nós temos uma galera que é professor hoje, que veio já de um estudo deficitário, quer dizer, ele se forma mal no ensino básico, vai para a faculdade, nem sempre esse desempenho melhora, e ele se transforma em professor e tem que educar. O que ele pode transformar na vida desses alunos se ele não teve essa instrução, digamos, esse conhecimento quando ele estava se formando, por exemplo? Exatamente, a formação continuada tem justamente esse objetivo: melhorar a atividade profissional do professor com atividades de práticas pedagógicas. Só para você ter uma ideia de carga horária, nos últimos anos, nesses municípios do Codinorp, a carga horária de formação foi de menos de 20 horas anuais. Nós começaremos agora, no final de agosto, a formação continuada dos nossos professores com uma previsão de 160 horas anuais. É uma diferença fundamental.
E a prática pedagógica vai ser o elemento principal dessa formação. Não será uma formação academicista, ou seja, repetir aquilo que o professor deveria ter aprendido na faculdade de pedagogia. Não, nós vamos tratar da prática pedagógica. Como que ele ensina o aluno a escrever melhor, a se alfabetizar melhor, como que ele ensina a resolver um problema melhor na área de matemática e assim por diante. Prática pedagógica é fundamental. Na iniciativa privada, cobra-se muito a produtividade. Dentro do poder público, isso é uma coisa que você fala para servidor público, produtividade, começa a arrepiar, assim, dá umas coisas, umas febres. Como é que vocês vão fazer, por exemplo, com professores que, apesar de vocês estarem trabalhando com ensino continuado e tal, treinamento, etc., não tiver desempenho? A gente tem algumas cidades do Codinop, como Centenário do Sul, que já implementou a gestão por resultados. O professor recebe um bônus mediante a avaliação feita dos alunos dele. A gente pensa em expandir isso para todos os municípios. O professor que não estiver atendendo aquilo que nós precisamos será tratado da forma que a lei determina. O funcionário público tem que parar com essa ideia de que ele é intocável. Nós queremos sim gestão por resultados e aqueles que não apresentarem resultados responderão na forma da lei, ou seja, poderão ser removidos, terão de mudar de função ou qualquer outra possibilidade que a lei determine. O que a gente não pode mais, Cláudio, aceitar que a gestão pública trate o funcionário público como um ser intocável. O funcionário público pode ser eu, você, qualquer um de nós, tem que responder pela sua atividade com qualidade, com respeito ao dinheiro de todos nós. Pelo trabalho que você vem desenvolvendo, você já deve ter conversado com muitos secretários, muitos professores, falta também um pouco de empenho dos professores, um pouco mais de criatividade para que eles possam dar aulas melhores e que sejam mais atrativas para a garotada? Não, eu não diria que falta empenho deles. Eu acho que falta realmente esse conjunto de fatores acontecer, ou seja, o poder público oferecer a formação continuada e, evidentemente, ele se oferecer, se prontificar a receber a formação continuada e aplicar a formação continuada. E por que ela chama continuada, Cláudio? Tem acontecido em muitos lugares. O professor, na semana pedagógica, no início do ano, recebe um tipo de instrução, vem lá um palestrante lindo, maravilhoso, motiva todo mundo e depois desaparece. Sim. Aí ele fica lá desde fevereiro até junho, quando acontecem as férias, com aquela ideia, ele sai motivado, mas como que aplica isso no dia a dia? Por isso a formação continuada tem um papel de ostensividade. É isso que a gente quer dar. Ele recebe uma formação e essa formação tem continuidade. Isso vai acontecer sábado agora. Nós vamos trazer, com o apoio da AMEPAR, um dos grandes palestrantes da área de disrupção. A gente quer mostrar para o professor a necessidade dele se motivar a mudar, a dar aula diferente. Até o tema do Carlos Piazza é justamente esse: seja disruptivo ou alguém será por você. Tá, então vamos começar pelo começo, digamos assim. Traduza a disrupção. Disrupção é você fazer de forma diferente algo que já é feito da mesma forma há algum tempo. Os dois maiores exemplos disso são o site Airbnb, que é a maior empresa de hospedagem do mundo hoje, sem ter um quarto construído de propriedade do Airbnb, Sim. E o Uber. Quem imaginou há um tempo atrás usar um sistema de transporte por celular que não fosse um táxi? Então, disrupção é isso, é você fazer a mesma coisa que já é feita de alguma maneira, de uma forma totalmente diferente. Uma coisa que eu gostaria de ver com você. Vocês têm um calendário, prazo? Por exemplo, hoje a gente tem uma infinidade de tecnologias à disposição, né? Como vocês vão fazer para monitorar esse avanço e o que vocês vão fazer para que esse IDEB das escolas consiga mudar e aumentar, sendo que hoje a gente ainda está patinando com a burocracia e isso impacta muito nessas ações? A gente não tem a preocupação somente com o IDEB, que acontece nos anos ímpares, a Prova Brasil. Nós faremos uma avaliação periódica com os nossos alunos, até porque a forma de contratação do sistema de ensino vai ser feita de uma maneira inovadora. Nós utilizaremos o CIS, que é o Contrato de Impacto Social. Isso já existe em países como a Inglaterra e outros tantos países pelo mundo afora, principalmente aqueles ligados ao OCDE. No Brasil não existia a aplicação e nós faremos agora. O que significa isso?
a editora contratada será corresponsável na aferição e na auferição de resultados positivos no nível de aprendizagem. Significa o quê? Que nós faremos, no momento da contratação, uma avaliação do nível dos nossos alunos. Somente se esse nível de aprendizagem crescer é que a editora receberá o valor adicional pelo que ela vendeu de sistema de ensino para nós. Na sua avaliação, o IDEB é a melhor forma de avaliar o conhecimento dos alunos? Não, porque o IDEB não tem na sua base de cálculo somente o nível de avaliação dos alunos. Ele tem a parte do fluxo de alunos, é um misto de elementos que compõem o IDEB. Mas não é o melhor, mas também é importante que nós o tenhamos, porque é um indicador. E a gente precisa que todas as políticas públicas, principalmente da área de educação, tenham indicadores para que a gente possa mexer naquilo que não dá resultado e manter aquilo que dá resultado. Está otimista com esse trabalho? Sem dúvida. Deixei o doutorado em Portugal, vir para cá justamente porque eu acredito muito no projeto. Eu acho que é uma coisa inovadora e acho que a educação precisa. O único jeito da gente mudar o país será através das pessoas. E a única forma de mudar as pessoas é através da educação. Mauri, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Se você curtiu a entrevista, você pode compartilhar, dê um like, faça o que você quiser e aguarde que em breve outra entrevista aqui no nosso Conversa Política.